Vamos conversar um pouco sobre algumas notícias, não é? Que nós fazemos toda semana. O Ricardo vai me ajudar aí, não é? Então, vamos começar, tá? A primeira notícia é essa aqui. Papa pede a padres romanos, padres de Roma, tá? da cidade de Roma, a servirem a verdade, mesmo aquela desconfortável. O Papa, ele é um arauto da verdade, né? O Papa, ele não quer que se esconda a verdade. A briga dele é contra a ditadura do relativismo, que quer dizer o seguinte: não existe a verdade. A verdade cada um faz a sua como quiser. O Papa diz: não, a verdade existe, ela tem nome. O nome da verdade é Jesus Cristo. O nome da verdade é Deus, porque Jesus disse: eu sou a verdade. Como é que não existe a verdade? Se não existe a verdade, não existe o cristianismo. Ok? Então o Papa diz assim, olha, essa notícia saiu no site Gaudium Press, que é um site de notícias católicas, muito bom, da internet. O Papa Bento XVI recebeu diversos representantes do clero romano pelo início da quaresma. Na ocasião, o Papa observou aos párocos romanos que, abre aspas, a igreja está sempre ameaçada. A gente sabe disso, né? Há sempre o perigo da oposição do diabo, que não aceita a presença de Deus em uma comunidade viva. Olha, alguns estão dizendo por aí que o diabo não existe, né? O Papa está dizendo aqui, né, que há sempre o perigo da oposição do diabo, que não aceita a presença de Deus em uma comunidade viva. E que nesta realidade, os sacerdotes devem ser embaixadores de Cristo. Quer dizer, o sacerdote tem que ser o representante de Cristo. Embaixador é aquele que é enviado, não é? Quem é o embaixador do Brasil? É aquele que o presidente da República envia para representar o Brasil lá no outro. Então o Papa diz que o sacerdote deve ser embaixador, ele deve representar Cristo, dedicando-se com toda a alma e com todo o coração. O Papa recordou aos sacerdotes a importância do zelo, da alegria, da fidelidade em pregar o Evangelho e a vontade de Deus, mesmo aquela desconfortável. Quer dizer, eu tenho que pregar o que está aqui, eu não posso esconder o que está aqui. Eu tenho que ter coragem de pregar o que está no catecismo da igreja. Eu não posso ficar tergiversando. O que é tergiversar? Você não tem coragem de colocar o ensinamento da igreja como está aqui, aí você fica dando volta, fazendo ginástica, né? E não fala o que tem que falar. Por quê? Porque isso aqui é desconfortável. O Papa está dizendo, não fuja da verdade, mesmo que ela seja desconfortável. Não nos deve surpreender que há sempre dificuldade, erva má. Sempre foi assim e será sempre assim. Mas devemos ser conscientes de que a verdade é mais forte do que a mentira. O amor é mais forte do que o ódio. Deus é mais forte do que todas as forças controversas, e com esta consciência prosseguimos pelo nosso caminho das consolações de Deus e nas perseguições mundiais. Aí o Papa está plagiando Santo Agostinho, né? Santo Agostinho que dizia que o cristão caminha nesse mundo entre as perseguições dos homens e as consolações de Deus. Outra notícia desta semana, a Arquidiocese de Madrid emite nota de repúdio a protesto de estudantes em capela de universidade. Que coisa horrorosa, gente, essa notícia. A Arquidiocese de Madrid, na Espanha, emitiu uma nota de repúdio à invasão feita no dia 10 de março por estudantes na capela do campus da Universidade Complutense, localizado em Madrid. Na ocasião, um grupo de 50 jovens, em sua maioria mulheres, rodearam o altar da igreja e leram um manifesto com afirmações contrárias à igreja. Ao terminar a leitura do texto, algumas das estudantes ficaram nuas da cintura para cima e entoaram cânticos com rimas e slogans agressivos ao Papa e à instituição. Diante do ocorrido, a arquidiocese local prestou queixa à reitoria da universidade. No texto, em resposta às manifestações dos estudantes, a Arquidiocese de Madrid descreve os atos como absolutamente reprováveis, afirmando que são objeto de delito e que denigrem, em primeiro lugar, a quem os comete. Conforme a nota, as ações são um atentado à liberdade de culto e uma profanação de um lugar sagrado.
profanação de um lugar sagrado. Lugar onde se celebra a Santa Missa. Entende? É um protesto pela posição da igreja diante da homossexualidade. Porque a igreja não aceita, e nunca vai aceitar, podem fazer o que fizer, a igreja nunca vai aceitar, não é? O casamento que não seja de um homem com uma mulher. A igreja nunca vai aceitar o casamento diferente disso. Então, ficam fazendo esses protestos. Ora, a igreja respeita quem quer viver de outro jeito que ela não ensina. A igreja não vai atrás de ninguém para punir ninguém, para processar ninguém, porque está vivendo do jeito que quer viver. Então, pelo amor de Deus, respeitem a igreja também. Ou será que aqui no Ocidente não existe mais aquilo que se chama liberdade religiosa? A igreja não está fazendo protesto contra ninguém, a igreja não está discriminando, a igreja só está dizendo o seguinte: a doutrina de Deus é essa. Quem não quer seguir, não siga. A igreja não vai incomodar ninguém aqui, mas pelo amor de Deus. Agora se reúne em frente de uma basílica e faz aquele beijaço gay. Aí entra numa capela, né, e tira uma roupa numa capela, circundando o altar, falando mal do Papa e falando mal da igreja. Espera aí, isso é profanação, isso é delito, isso é crime. Não pode acontecer isso. Nós estamos num Ocidente que cultivou a liberdade, que cultivou o cristianismo. Será que nós vamos voltar à barbárie? Não, não tem condição. Ô professor, sobre essa notícia, é bom a gente observar, porque está falando assim, poxa vida, é lá na Espanha, mas aqui perto da gente já aconteceu situações semelhantes a essa, de desagravo, situações de escândalo, situações de, entre aspas, né, expondo a Igreja Católica ao ridículo. Para a gente colocar como exemplo, nenhum dessas passeadas gay que houveram para trás, houve lá um homossexual que estava vestido com a roupa do Papa, distribuindo camisinha numa espécie de âmbula, dizendo que era o corpo de Cristo. Mas é importante a gente lembrar que no Congresso Nacional transmite uma lei, a PL 122, que justamente quer restringir a Igreja Católica de, no momento desse, falar assim: homossexual, eu te acolho, mas a sua atitude não é coerente com a minha doutrina. Então é bom, professor, nós alertarmos a você que está aí nos ouvindo, que existe no Congresso Nacional uma lei que quer proibir nós católicos de falarmos essas situações e expormos a nossa doutrina. Eu preciso dizer o seguinte, que trata-se de discussão de ideias, não trata de atacar pessoas. Nós estamos falando de ideias, de conceitos. Isso é liberdade de expressão, liberdade de pensamento. A igreja não tem nada de homofóbico, a igreja não persegue ninguém. Quem quer viver diferente daquilo que a igreja ensina, a igreja respeita perfeitamente e não vai atrás de ninguém para atacar ninguém, para ofender ninguém, para xingar ninguém, para prender ninguém. A igreja pode até rezar por essas pessoas, mas a igreja não faz nenhum ato de ofensa à pessoa. Agora, ela tem o direito de, para os seus filhos, ensinar o que ela acha, o que ela entende que é a vontade de Deus. E por isso ela fica sendo hostilizada desse jeito. É preciso haver educação. Eu não digo nem evitar profanação, eu digo educação. Educação. Se eu, por exemplo, não sou espírita, mas eu tenho que respeitar quem é espírita. Eu tenho que amar a pessoa que é espírita. Eu não posso ficar falando mal dela e ofendendo. Embora eu diga, olha, eu não concordo com a sua filosofia, não sigo a sua religião, mas educação, respeito, é isso que eu acho que está faltando. Bom, não é à toa que a Jornada Mundial da Juventude vai ser em Madrid, porque o Papa sabe que ali a coisa está pegando fogo. E aí depois vai ser no Brasil, né? O próximo vai ser no Rio de Janeiro. Há essa possibilidade, né? Hein? Há essa possibilidade de ser no Brasil, nós estamos rezando, está estamos bem na expectativa. Amadurecido, né? Está bem amadurecido. Ok, mais uma notícia. Profanam, não, ainda outra antes pode colocar aí. Ok, presidente do Episcopado do Equador, outra notícia muito sutil. Seria inaudito que o governo do Equador vete os bispos. O que está acontecendo? O presidente do Equador, seu Rafael Correia, quer vetar alguns bispos que o Papa quer nomear para o Equador.
Quer dizer, então nós vamos voltar agora no tempo do Napoleão Bonaparte, que ele queria nomear os bispos da França. Vamos voltar naquilo que na história da igreja ficou sendo chamado de galicanismo, onde o imperador, o chefe de Estado, queria que a igreja fosse dele, como o Henrique VIII fez lá na Inglaterra. Agora o senhor Rafael Correa, aqui no Equador, né? E aí o episcopado equatoriano reagiu. O presidente da Conferência Episcopal Equatoriana, Dom Antônio Iarza, disse à agência ACI Prensa que seria um precedente totalmente inaudito que, a estas alturas da história, o Estado pretenda regular a nomeação de bispos. Quer dizer, desde quando o Estado agora vai impedir que o Papa nomeie um bispo, porque ele não gosta daquele sacerdote que vai ser bispo? Espera aí. Dom Arregui respondeu assim ao anúncio feito pelo presidente do Equador, Rafael Correa, que no dia 9 de março manifestou seu desacordo com a nomeação episcopal para o vicariato apostólico de Sucúmbios, no nordeste do país, durante a cerimônia de condecoração do bispo que se retira. Correa disse que o modus vivendi, que regula as relações entre o Estado laico equatoriano e o Vaticano, nos permite vetar qualquer nomeação de bispo. Não é verdade. Olha o que disse o bispo. Dom Arregui explicou à agência do grupo ACI em espanhol e ACI Prensa o modus vivendi, um tratado assinado em 1934 entre o Equador e o Vaticano. Há um reconhecimento expresso de que a nomeação dos bispos corresponde ao Santo Padre. Então, o senhor Rafael Correa, acima de tudo, está mentindo. Porque o presidente aqui da Conferência dos Bispos disse que há um acordo, né, do Vaticano com o Equador, de 1934, que diz que cabe ao Papa a nomeação de bispo. Só faltava essa. Agora o presidente da República dizer que o Papa não pode nomear fulano de tal para ser bispo. Brincadeira, né?